Você sabia que John pode ser banheiro em inglês? Que Carol pode ser música? E Dick, então, eu não posso nem falar, mas no final do vídeo eu vou te falar o que é. Aliás, nesse vídeo nós vamos falar de nomes de pessoas que têm outro significado. Tem muitos nomes de pessoas em inglês que também têm outro significado, são significados comuns que se usam no dia a dia. Então é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. So, let's get started! E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Ó, só clicar aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho também para você ser avisado quando a gente postar um novo vídeo. Bom, o primeiro nome é Daisy. Bom, você já deve ter ouvido esse nome, até em português a gente usa o nome Daisy. E em inglês, Daisy significa margarida. Aliás, se você gosta de desenho animado e já assistiu o Pato Donald, a namorada do Pato Donald é a Margarida. Só que o nome original em inglês é Daisy. Rose também é um nome em inglês, é usado como nome próprio e significa rosa, mas isso também acontece em português. Se você parar para pensar, em português também tem vários nomes de pessoas que têm outro significado. O nome Sue em inglês, por exemplo, é uma abreviação do nome de Susan. Então, a pessoa que chama Susan é comum os amigos chamarem de Sue, né? É uma forma mais curta de usar o nome Susan. Mas a palavra sue também é um verbo em inglês. O verbo to sue significa processar alguém. Por exemplo, she's suing the city for $2 million because she was hit by a bus. She's suing the city for $2 million because she was hit by a bus. Ela está processando a cidade em $2 milhões porque ela foi atingida por um ônibus. Bom, quem assiste sempre os nossos vídeos já deve saber essa, mas Jack, o nome Jack, também é um objeto. Se você ainda não sabia, Jack é o macaco do carro, para você erguer o carro quando tem que trocar o pneu. Aquilo lá é a jack, a car jack. Inclusive pode ser usado como verbo. Se você quer falar que você precisa erguer o carro com um macaco, eles usam o verbo jack up the car. Ok, we have to jack up the car to change the tire. Nós temos que erguer o carro para trocar o pneu. Erguer usando o macaco, né? Por isso que é jack up. Tem ainda o nome Frank, que também significa franco, de você falar francamente com alguém. Por exemplo, você poderia ouvir uma frase assim: To be perfectly frank with you, I don't think she's the right person for the job. To be perfectly frank with you, I don't think she's the right person for the job. Para ser bem franco com você, eu não acho que ela seja a pessoa certa para esse emprego. We appreciate your frankness. We appreciate your frankness. Frankness é a sua franqueza. Nós apreciamos a sua franqueza. Frankly, I'm worried. Frankly, francamente, I'm worried. Eu estou preocupado. Também tem o nome Dean. Só para te dar um exemplo, tem aquele personagem da série Supernatural, que é sobrenatural em português, que é o Dean Winchester, Tem os dois irmãos lá, um deles é o Dean Winchester. Então, Dean é um nome comum também em inglês, só que também significa o reitor de uma universidade. Você chega lá numa universidade e quer falar com o reitor, você fala I'd like to talk to the dean. Mark, em inglês, também é um nome bem comum, seria mais ou menos equivalente ao nosso Marco ou Marcos aqui no Brasil. E também pode ser usado como uma palavra comum. Pode significar marca, alguma marca, uma mancha, ou marcar também. Por exemplo, eu poderia dizer assim, I've marked the route on the map. I've marked the route on the map. Eu marquei a rota no mapa. Então o verbo to mark, no passado marked, é o verbo marcar. Também poderia ser usado assim. There were blood marks on the floor. There were blood marks on the floor. Havia manchas de sangue no chão. Você vai ver também question mark, que é o ponto de interrogação, porque é a marca, o símbolo da interrogação, eles chamam de question mark. Tem também um sobrenome muito comum em inglês, que é o sobrenome Smith. Provavelmente você já viu algum americano aí nos filmes com o sobrenome Smith. O interessante é que Smith é usado como um sufixo em algumas palavras para se referir a alguns tipos de profissão. Você vai ouvir falar, por exemplo, no blacksmith. Blacksmith é o ferreiro. Tem também o goldsmith, que é o ourives, a pessoa que mexe com ouro. E ainda tem o locksmith, que é a pessoa que mexe com chaves, com fechaduras, porque lock é fechadura, e a gente chama isso de chaveiro. Então, se você precisar chamar o chaveiro aí para resolver um problema na sua porta, ou se você vai fazer uma cópia de uma chave, você tem que falar com o locksmith.
Bom, no começo do vídeo eu falei do John, que John podia ser banheiro, mas que história é essa, né? Bom, existe uma expressão que é the John, né, sempre usado assim com o the John, que você pode usar para se referir ao banheiro. Claro que é uma expressão informal que as pessoas usam em tom de brincadeira, mas é bem conhecida, the John. Poderia falar para você, I'm just going to the John, can you wait for me? I'm just going to the John, can you wait for me? Eu só preciso ir no banheiro, você pode me esperar? Ninguém sabe ao certo, mas uma das histórias sobre a origem desse termo é que ele teria vindo do nome de John Harington, que foi um cara lá na Idade Média que criou o primeiro vaso sanitário que você poderia dar descarga, né? Porque nessa época você tinha que fazer tudo numa lata e depois alguém levar para fora, então era bem precário. Claro que não era nada parecido com o que a gente tem hoje, mas foi um avanço para a época. Eu falei também que carol podia ser música, né? O que será que tem a ver isso? Bom, você vai ouvir principalmente na época de Natal, Christmas carols, que são aquelas cantigas de Natal. Então essas músicas natalinas, como Jingle Bells, por exemplo, são chamadas de Christmas carols. Não sei o que a Carol tem a ver com isso, mas enfim, é o nome que eles dão para esse tipo de música natalina. Jingle Bells is a popular Christmas carol. E por último tem o nome Dick. É bem provável que você já tenha visto alguém com o nome de Dick em algum filme ou série por aí. É um nome relativamente comum, mas Dick tem outros dois significados quando não está se referindo ao nome da pessoa, então toma cuidado. O primeiro significado é de uma pessoa idiota, então você vai ouvir às vezes o cara chamando o outro de Dick, porque o cara é um idiota. Por exemplo, that guy is such a dick. That guy is such a dick. Aquele cara é muito idiota, muito imbecil. E dick também é o termo mais popular para se referir ao órgão masculino. Em termos médicos, o nome é penis, mas a palavra mais popular, né, para se referir a isso é dick. Então toma cuidado onde você vai falar isso. Bom, e eu vou deixar aqui do lado um vídeo do meu outro canal, um canal que eu faço com os meus filhos. Se você quer dar uma descansada aí dos seus estudos no inglês, dá uma olhada lá que você vai se divertir muito, tenho certeza. E se você sabe de algum nome curioso ou estranho em português, deixa aí nos comentários para a gente ver aí como anda a imaginação da galera para colocar nome nas pessoas. E a gente se vê na próxima. See you next time.